Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título o Ministério de Mestre ou Doutor. Dentro deste tema, nós vamos estudar sobre 3 assuntos, e o primeiro deles é Jesus, o Mestre por excelência. Em segundo lugar, vamos estudar o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre a importância do dom ministerial de mestre. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1 da lição: Jesus, o Mestre por excelência. O conceito de mestre. A palavra grega didaskalos, ou a palavra hebraica rabi, traduzida significa mestre, professor, e do ponto de vista eclesiástico, como dom ministerial, significa aquele que possui o chamado do Senhor, Jesus, para transmitir o conhecimento, especialmente os valores absolutos do cristianismo, inspirando as pessoas a conhecerem a verdade, segundo a imagem de Cristo, formatando então nestas pessoas um caráter irrepreensível, levando-os ao alto nível de maturidade cristã, de modo a conferir-lhe santidade e consagração a Deus. Vamos fazer uma leitura na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 27 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Portanto, aqui está estabelecido na Sagrada Escrituras o ofício de mestre, de professor, de doutor da lei. Jesus é o nosso supremo mestre. Jesus Cristo tem em sua essência todos os dons ministeriais e exerce com excelência o serviço de ensinar, sendo então Jesus o mestre dos mestres, pois os seus ensinos são carregados de autenticidade, de autoridade e de um poder incomparável, conferindo-lhe a supremacia no ofício de mestre, feita de forma perfeita. Vamos fazer uma leitura no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, em seu capítulo 3, versículos 1 a 2, diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos, um fariseu, um mestre da lei, principais dos judeus, reconheceu Jesus Cristo como mestre. Em Mateus capítulo 7, versículo 28, vai fazer aqui uma alusão ao Senhor
nesse sentido de ser mestre. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele a ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Portanto, o Senhor Jesus aqui ensinava as multidões e estas multidões se maravilhavam com o ensino do nosso mestre. Mateus capítulo 4, versículo 23 a 25, diz assim a palavra do Senhor. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama corria por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Portanto, aqui há uma alusão ao ministério tríplice do Senhor Jesus: ensinar a palavra, pregar e curar. Dentro deste conceito, ainda de mestre, nós vamos falar agora sobre as qualificações de um mestre. Em primeiro lugar, um mestre deve conhecer profundamente a palavra de Deus, através do estudo sistemático e permanente das Escrituras, segundo as revelações diretas do Espírito Santo e do entendimento natural e intuitivo da verdade bíblica. Vamos fazer uma leitura em Ezequiel, capítulo 2. Portanto, o livro de Ezequiel está no Antigo Testamento, logo vem Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 a 10 e o 3, do 1 ao 3. Vamos fazer essa leitura completa do capítulo 2 e de 3 versículos do capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se insurgiram contra mim. Eles, seus pais, prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, e me disse: Filho do homem, dá de comer o teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou.
eu o comi e na boca me era doce como mel. Portanto, aqui há uma ordem do Senhor para que Ezequiel comesse o livro. Não literalmente, mas no sentido de compreender a palavra de Deus. E assim o mestre deve conhecer profundamente a palavra de Deus. Em segundo lugar, o mestre deve ser humilde como qualificação, não devendo ser superior a ninguém e compreendendo apenas a sua responsabilidade no exercício do seu chamado, que deve ser realizado com plena dedicação. Vamos então fazer uma leitura na carta aos Romanos, em seu capítulo 12, versículos 3 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazer. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Portanto, o Senhor aqui determina que aquele que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ou seja, seja humilde, não se considere superior a ninguém e realize o seu ofício com plena dedicação. Em terceiro lugar, o Senhor fala que as qualificações de um mestre é ensinar a palavra de Deus com simplicidade e clareza, sem subterfúgios e complexas interpretações teológicas, pois a Bíblia fala por si só, sem precisar de agregadas explicações de base humanística. Isto é, ensinar a palavra de Deus com simplicidade e clareza. Segunda carta a Timóteo, Paulo fala exatamente isso no capítulo 2, versículos 14 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou seja, o mestre deve evitar os inúteis falatórios e polêmicas com relação ao ensino da palavra de Deus, que deve ser feito com simplicidade e clareza. Em quarto lugar, o mestre não pode se ensoberbecer, simplesmente pelo fato de que ele conhece a Bíblia, ou que aprendeu um pouco mais do que os outros. Quando estiver numa sala de aula, à frente de ouvintes, empunhando um microfone, ensinando a palavra de Deus, testemunhando sobre Cristo, o mestre deve desaparecer e fazer com que Cristo
apareça e resplandeça nos corações dos seus discentes. Vamos fazer uma leitura em João, capítulo número 3, terceiro capítulo de João, do versículos 22 a 30, onde aqui nós vamos observar a postura de um mestre com relação a essa questão. João, capítulo 3, versículos 22 a 30, diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e os judeus suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhos de que vos disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Portanto, o mestre deve diminuir e deixar crescer Cristo Jesus para os seus ouvintes. Em quarto lugar, o mestre, como qualificação de um mestre, ele deve ensinar sobre a unção e sabedoria do Espírito Santo, e não com a sabedoria humana, para então ele provocar nos seus ouvintes a convicção de que é Jesus quem fala com poder e não o homem. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 5, nós vamos então contemplar este uso da sabedoria divina no ensino da palavra. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 5, diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E fui em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E por último, o mestre, como qualificação, deve ser exemplo para os alunos, vivendo o que ensina e ensinando o que vive, sob todos os aspectos, no que tange ao caráter, ao testemunho pessoal, ao comportamento social, à família, casamento, igreja, etc. Vamos fazer uma leitura na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Não vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição de que nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitarmos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Portanto, aqui Paulo fala aos Tessalonicenses sobre a questão de que ele era um exemplo e que convia imitá-lo
no sentido da sua condição de caráter, do seu comportamento moral, da sua vida social, diante dos homens e diante de Deus. Né? Quando ele diz aqui no versículo 7, pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Paulo, em outra ocasião, fala também aos homens de que ele deveria ser imitado porque Paulo imitava a Cristo, ou seja, imitava a imagem de Cristo. Portanto, o professor deve ser exemplo para os alunos, vivendo o que ensina. Então, um rápido resumo das qualificações de um mestre que nós vimos através dos textos bíblicos. Em primeiro lugar, como qualificação de um mestre, o professor deve conhecer profundamente a palavra de Deus. Em segundo lugar, ser humilde, não devendo ser superior a ninguém, e realizar o seu ofício com plena dedicação. Em terceiro lugar, deve ensinar a palavra de Deus com simplicidade e clareza, sem enveredar por caminhos complexos da teologia. Em quarto lugar, não se ensoberbecer porque conhece a Bíblia. Na realidade, ele tem que, sempre que, quando ensinar, desaparecer e fazer aparecer Cristo aos seus discentes. Em quinto lugar, o professor deve ensinar sob a unção e sabedoria do Espírito Santo, e não com a sabedoria humana. E em sexto e último lugar, deve ser exemplo para os alunos, vivendo então o que ensina. Segundo ponto da lição nesse momento, tem como título o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Então vamos ver aqui uma historicidade desse ensino das Escrituras. O ensino da palavra de Deus era uma das bases da tríade do ministério de Jesus Cristo, que consistia em ensinar, pregar, curar os enfermos. E a partir então destes ofícios, o ensino também passou a fazer parte da grande comissão dada pelo Senhor Jesus à igreja. Está lá em Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, a grande comissão do Senhor dada à igreja, que perpassa pelo ensino das Escrituras sagradas, ou dos ensinos que Jesus realizou entre os seus seguidores. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Considerando então esta missão, ou esta grande comissão específica para a igreja, então, tanto os apóstolos, como os profetas, como os pastores, bem como os evangelistas, eles ensinavam a palavra de Deus. Mas, especificamente, os mestres, chamados pelo Senhor, tinham a incumbência de ensinar nas igrejas estabelecidas, então, com grande responsabilidade. Vamos fazer uma leitura no livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 13, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Portanto, o ofício de mestre era primordial no ensino da palavra. E especificamente, esse era o ofício do mestre, ensinar a palavra de Deus. Vamos então para Romanos, capítulo 12,
versículo 7, que alude à dedicação do ensino. Diz assim a palavra do Senhor: se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazer. Há uma alusão do ensino em um Novo Testamento. E na primeira carta a Timóteo, no seu capítulo 1, Paulo, então, faz aqui algumas recomendações com relação ao ensino da palavra. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância da incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Portanto, aqui Paulo ele fala sobre a questão da lei e dos seus objetivos, entre elas o ensino eficaz, principalmente pela a experiência do apóstolo Paulo. Então, Paulo também era mestre da lei e ensinava a palavra com esmero e dedicação. Sendo o Senhor Jesus o mestre dos mestres, nós podemos então mencionar ainda como esmerados mestres da palavra do Senhor, já falamos, o apóstolo Paulo, que em Éfeso ensinou durante 2 anos na escola de Tirano aos seus discípulos. Está lá em Atos, capítulo 19, essa alusão a esse ensino, Atos 19, 8, 10. Diz assim a palavra do Senhor. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Tiago, possivelmente ao experimentar o ofício de mestre, contemplou a grande importância e responsabilidade deste dom ministerial, pois tinha a convicção de que ele e tantos outros que queiram ser mestres serão cobrados pelo Senhor Jesus de forma pesada, de forma rigorosa. É o que está escrito em Tiago, capítulo 3. Então vamos lá para a carta de Tiago, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber, então, maior juízo. Com efeito, podemos presumir que havia em um Novo Testamento
uma estrutura organizacional para o ensino da palavra de Deus, com efeito prático e determinante para o aperfeiçoamento da igreja. Em síntese, em o Novo Testamento, o ministério de ensino era forte, determinante e eficaz. Como terceiro ponto da lição e último ponto, nós vamos falar agora sobre a importância do dom ministerial de mestre. A importância dos mestres nas igrejas é oportuna para o equilíbrio espiritual da instituição. Tal qual o avião que sustenta no ar, ou se sustenta no ar pela ação incidente das forças em suas asas, que por sua vez direcionam as correntes e os fluxos de ar exatamente para manter planando na atmosfera, bem no alto e de forma equilibrada. Assim como a asa do avião, o ensino da palavra de Deus mantém a igreja em pleno equilíbrio espiritual. E a ação do mestre em sua função ministerial, além do que está registrado na carta aos Efésios, lá em seu capítulo 4, versículos 11 a 13, também proporciona os seguintes benefícios para o povo de Deus. Em primeiro lugar, o ensino da palavra é fundamental para que não sejamos destruídos. Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Em segundo lugar, como benefício para o povo de Deus, o ensino da palavra proporciona um aprendizado da Bíblia para não errarmos no entendimento das doutrinas. É o que está escrito em Mateus, capítulo 22, versículos 23 a 33. Mateus 22, 23 a 33. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Então, devemos ensinar e aprender a Bíblia para não errarmos no entendimento das doutrinas. Em terceiro lugar, o ensino da palavra, como tem a função, o benefício de capacitar e formar novos mestres para o serviço da obra. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste,
através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E como quarto e último lugar, o ensino, a importância do dom ministerial de mestre, traz como benefício identificar os falsos pastores e falsos mestres. Em Atos, capítulo 17, nós temos um exemplo de uma comunidade que fazia então essa identificação claramente através do conhecimento da palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 17, 10 a 12. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Portanto, eles conferiam, tendo como referência essas Escrituras sagradas, sobre o que o pregador pregava, sobre o que o mestre ensinava. Portanto, os benefícios trazidos, pelo ensino da palavra de Deus através do dom ministerial de mestre, em resumo, são que o ensino é fundamental para não sermos destruídos. Em segundo lugar, pelo ensino e aprendizado da Bíblia, não erraremos no entendimento das doutrinas. Em terceiro lugar, o ensino capacita e forma novos mestres para o serviço na obra. E em quarto lugar, o ensino e aprendizado da palavra identifica os falsos pastores e os falsos mestres. Concluindo então a nossa aula de hoje. O ofício de mestre requer dedicação, consolidada na aptidão para o ensino, pela excelência no manejo da palavra e otimizado pelo preparo teológico, mas sobretudo pela vocação, chamado e unção do Espírito Santo para o exercício do dom de mestre dado pelo Senhor Jesus. Vamos fazer uma leitura na primeira carta de Pedro, em seu capítulo 3, versículo 15, que diz: Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Portanto, o ofício de mestre requer dedicação, sendo apto para ensinar, com excelente manejo da palavra e com preparo teológico otimizado, de forma que o Senhor Jesus seja glorificado. E assim terminamos a nossa aula de hoje. Uma bênção de Deus especial para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.